Você teria coragem de sair de casa sabendo que pode ser devorado por uma centopeia de 2 metros de comprimento? Ou atacado por uma libélula com o tamanho de uma águia? Pois é. Há 300 milhões de anos, esse era o tipo de ameaça que existia na Terra. A vida por aqui era um verdadeiro filme de terror, e os protagonistas não eram dinossauros, e sim insetos gigantes. Mas por que eles eram tão grandes? Como era a Terra nessa época? E o mais curioso, o que aconteceria se voltássemos a viver naquele mundo? Aperte o cinto, porque você está prestes a fazer uma viagem assustadora para o passado. Uma era onde o menor problema era pisar em um formigueiro, porque as formigas podiam ser do tamanho do seu gato. Vamos voltar no tempo, para cerca de 300 milhões de anos atrás, durante um período chamado Carbonífero. Nesse tempo, a Terra era completamente diferente do que conhecemos hoje. As florestas dominavam o planeta, mas não eram feitas de árvores como as atuais. Eram compostas por gigantescas plantas sem flores, como samambaias, de até 30 metros de altura. O ar era denso, úmido e, o mais surpreendente, o nível de oxigênio na atmosfera era muito maior do que hoje, cerca de 35% contra os 21% que respiramos atualmente. E adivinha o que esse excesso de oxigênio provocou? Insetos gigantes. O alto nível de oxigênio permitia que os sistemas respiratórios desses animais, que são bem diferentes dos nossos, funcionassem de forma mais eficiente. Para você ter uma ideia, uma criatura chamada Meganeura, uma espécie de libélula pré-histórica, tinha envergadura de até 75 centímetros. Sim, uma libélula quase do tamanho de um falcão. Já ouviu falar da Arthropleura? Era uma centopeia que podia atingir 2,5 metros de comprimento. Imagine estar andando pela floresta e cruzar com uma dessas. E não para por aí. Escorpiões marinhos, baratas do tamanho de sandálias, lacraias com o comprimento de uma criança de 8 anos. Isso parece coisa de pesadelo, né? Mas sabe o que é mais louco? Apesar de todo esse tamanho assustador, esses insetos não eram os maiores predadores da época. Na verdade, eles estavam mais para presas do que para caçadores. Isso porque os vertebrados terrestres ainda estavam em desenvolvimento. Muitos eram pequenos, rastejantes e, na maioria das vezes, herbívoros ou insetívoros. Era como se o planeta estivesse em um modo de teste, preparando o terreno para as futuras criaturas que viriam dominar a Terra, os dinossauros. Mas agora imagine isso, você com o corpo humano atual é jogado no meio de uma floresta carbonífera. Você não tem celular, nem fogo, nem uma arma. Só você e a selva úmida, abafada e cheia de criaturas bizarras. Daria conta? Você provavelmente não conseguiria sobreviver por muito tempo. A umidade e o calor constantes causariam desidratação e infecções, sem contar os perigos naturais. Árvores enormes caindo com facilidade, pântanos traiçoeiros e, claro, insetos que não hesitariam em te usar como abrigo ou refeição. Será que o ser humano teria alguma chance de evoluir nesse cenário? E aí vem outra grande pergunta. Por que esses insetos gigantes sumiram? A resposta está em uma mudança drástica na atmosfera. Com o passar dos milênios, o nível de oxigênio começou a cair. As florestas densas foram sendo substituídas por ambientes mais abertos, e o clima começou a se tornar mais seco e instável. Com menos oxigênio, os insetos começaram a diminuir de tamanho, já que seu sistema respiratório dependia diretamente do ar ambiente. Além disso, novos predadores começaram a surgir. Os répteis estavam se diversificando e se tornando cada vez mais perigosos. A natureza estava mudando e os gigantes do passado foram perdendo espaço. Mas, e se por algum motivo o nível de oxigênio aumentasse novamente? Será que veríamos o retorno dos insetos gigantes? A ciência acredita que sim.
Se a atmosfera voltasse a ter 35% de oxigênio, muitos artrópodes poderiam crescer a níveis assustadores novamente. Mas, felizmente ou infelizmente, isso não deve acontecer tão cedo. Ainda assim, existem experimentos em laboratório mostrando que alguns insetos, quando criados em ambientes com mais oxigênio, de fato crescem mais do que o normal. Curioso, né? O mais impressionante disso tudo é perceber como a Terra está em constante transformação. Ambientes, espécies, o próprio ar que respiramos, tudo muda com o tempo. E talvez daqui a milhões de anos o planeta volte a ser um lugar tão inóspito quanto no passado, ou talvez até pior. Será que estamos preparados para isso? E para fechar, aqui vai um fato que vai fazer você pensar duas vezes antes de matar aquela barata na sua cozinha. A barata é um dos poucos insetos modernos que já existia na Era dos Gigantes. Ela sobreviveu a todas as extinções em massa, incluindo a que matou os dinossauros. Ou seja, enquanto nossos ancestrais estavam engatinhando, as baratas já corriam pela terra, gigantes, resistentes e praticamente indestrutíveis. Agora eu te pergunto, você teria coragem de viver na Terra há 300 milhões de anos, cercado por esses monstros do mundo real? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo se você sobreviveria nessa era assustadora e se inscrever no canal para mais curiosidades bizarras como essa.